Nós já cantamos, né, que Jesus virá, nós já cantamos que no céu, né, não haverá mais dor. Então, nós precisamos falar desse momento que antecede a nossa ida para o céu, esse tempo que antecede a segunda volta de Jesus. Para tanto, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 21 ao 13. Quero ler, diz assim o texto. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntos com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Você pode fechar seus olhos e eu quero orar com você. E eu te peço para que você ore agora pela sua vida, ore pelo seu coração. Nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite que o Senhor preparou para nós, nós queremos te agradecer muito pelo privilégio de estarmos juntos, em culto, em adoração ao Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui para te adorar, para te servir, para te buscar. E isso aquece o nosso coração, apontando para a sua volta, para buscar a tua igreja. Enquanto isso não acontece, aquece o nosso coração. E nessa hora nós estamos aqui, diante dessa parábola, dessa palavra poderosa, que deve encontrar o nosso coração, deve fazer morada no nosso coração e produzir mudanças, produzir um tempo de reflexão, produzir santificação, produzir salvação, produzir paz, produzir alegria. Ah, Senhor, essa palavra hoje ela tem muitas direções, muitos frutos. E nós te pedimos que o Senhor faça frutificar na nossa vida de acordo com cada necessidade de cada pessoa, de cada família. Para a glória do teu nome, que seja assim, para a alegria nossa também, para a edificação da tua igreja. Então nos ajude, fale ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor agora possa tomar no seu altar agora as nossas vidas, não só as nossas vidas, mas as nossas inquietações. Nós temos algumas dificuldades, problemas, nós temos coisas que precisamos resolver nesta semana. Talvez alguém que esteja inquieto porque tem uma consulta médica, um exame para fazer, talvez tenha uma audiência para participar, talvez tenha um lugar para ir para buscar soluções para os seus problemas. Eu quero nessa hora te pedir para que tudo isso que aflige o nosso coração ou produz inquietação na nossa alma, nós queremos colocar no teu altar. Nós queremos colocar isso nas tuas mãos.
E nós já queremos declarar que já estão nas melhores mãos que nós deveríamos confiar. Aleluia. Entra com poder e graça e com soluções. Mas também acalma o nosso coração para ouvir a tua doce voz. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero então dizer para você que nós estamos diante de uma parábola contada por Jesus. E aí talvez você possa perguntar-se, o que são parábolas? Olha, parábolas são histórias imaginadas ou verdadeiras, narradas com finalidade de ensinar lições de sabedoria, lições de moral ou lições de religião. E aí, eu quero dizer para você que as principais características das parábolas são narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes, ou seja, Jesus usava temas relacionados à agricultura, tema relacionado ao contexto rural dos ouvintes, coisas do seu dia a dia. Também nas parábolas existiam elementos exóticos surpreendentes, como por exemplo, um samaritano ajudar um judeu. Como, por exemplo, a frutificação da parábola do semeador, a frutificação de 100 por 1, uma semente que possa frutificar 100 por 1, coisas assim. E também, as parábolas são histórias de fácil memorização. Segundo alguns estudiosos, vão dizer que Jesus contou aproximadamente entre 40 a 42 parábolas. E Jesus gostava de usar parábolas. Marcos 4, verso 33 e 34, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus usou muitas parábolas, histórias importantes para consolidar lições, para que as pessoas pudessem entender o mundo espiritual, o reino de Deus e tantos outros ensinamentos e princípios que fazem muita diferença se colocarmos em prática durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada na vida cristã, na família, em qualquer lugar. As palavras de Jesus, elas são extraordinárias e elas, quando elas são praticadas, elas levam alegria, harmonia, paz, prosperidade para os relacionamentos e o lugar onde nós estamos inseridos. Então eu quero te dizer que após trazer essas considerações, eu quero então trazer detalhes importantes sobre o casamento para entendermos a parábola. Detalhes importantes como casamento judaico, a chegada do noivo sem previsão para chegar. Não havia um horário estabelecido, não havia a hora certa, não tinha previsão. O objetivo do noivo era buscar a noiva para o banquete. Havia um procedimento necessário. O noivo devia avisar quando estava chegando para acender as lâmpadas para a procissão com os noivos até o lugar do banquete. Mas ouvindo e lendo sobre essas características, há um aviso importante, dizia lá onde eu li. O aviso importante é quem não chega com os noivos na festa, fica de fora. É importante nós sabermos disso. Essa parábola aponta para a volta de Jesus. O texto que nós lemos tem o seu contexto anterior, e eu quero ler com tranquilidade com você o que está falando antes dessa parábola. Os ouvintes estão sendo preparados de fato para esse tempo que nós estamos vivendo.
Qual é o contexto anterior, pastor? O contexto anterior está em Mateus, capítulo 24, de 3 a 14, a qual eu vou ler, que diz assim, acompanhe atentamente. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O verso 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunhas todas as nações, e então virá o fim. Esse texto, com essas características, te faz lembrar alguma coisa? Será que agora você pode dizer: nós estamos vivendo esse tempo? Nós estamos no tempo do fim, com todas as evidências e características bíblicas que nós estamos vivendo esse tempo. Então é muito pertinente, após um culto que nós cantamos que ele virá, nós cantarmos sobre o céu, a gente pensar de como eu estou esperando a volta, a segunda volta de Jesus. E aí o contexto posterior, a parábola dos talentos. Jesus vai contar as parábolas dos talentos e vai ensinar os seus ouvintes sobre essa temática tão importante de trabalhar no reino, angariar, colocar os nossos talentos a serviço do reino e angariar pessoas e talentos. Mas eu quero te dizer que depois de entendermos detalhes culturais sobre o casamento e do contexto que nós já entendemos, do contexto anterior e do seu contexto posterior, precisamos agora aplicar a palavra, ou seja, o que isso significa? O que significa, pastor, aplicar a palavra, a aplicação da palavra nesta noite? Significa qual é a resposta que Jesus gostaria que esses ouvintes naquela época pudessem lhe dar. E aí você de repente vai ser assim, craque, né? Vai assim, a resposta é vigiar, né? A resposta é viver uma vida em acordo com a palavra do Senhor, viver uma vida que agrade a Jesus. Que bom que essa resposta possa ter ido nessa direção, porque se a resposta que Jesus estava esperando dos ouvintes daquela época era essa, eu quero te dizer que é a mesma que Ele está esperando a nosso respeito diante do tempo do fim. Temos nesse momento aqui, então agora a gente vai para a parábola, temos no grupo 10 virgens, as damas, que vão acompanhar o noivo, que vai iluminar o caminho até o banquete nupcial, que elas estão divididas em dois grupos. O texto diz que primeiro ele vai falar sobre 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Insensatas, por definição, os seus atos não estão em seu juízo perfeito. A insensatez diz atos contrários ao bom senso. Começa a pensar sobre isso. Mas também temos do outro lado 5 que eram prudentes.
prudentes, virtudes que nos permitem tomar decisões justas, equilibradas e sensatas. E aí eu gostei muito da definição onde eu estava pesquisando, dizendo assim, evitando os riscos desnecessários. Pensa nisso também, evitar o risco de ficar fora do céu. É um risco desnecessário. E aí, eu e você, após entendermos que existem dois grupos de pessoas que estão classificadas, esperando a volta ou aguardando a volta de Jesus. É lógico que a gente poderia ter mais classificações, mas vamos ficar com a classificação que Jesus nos deu: as insensatas e as prudentes. Mas o mais interessante é que Jesus já havia falado isso antes. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 7, o verso 24 a 29. Jesus está terminando o Sermão do Monte. É importante você entender esse texto antes de eu ler o que estava acontecendo. O Sermão do Monte, o maior sermão pregado por Jesus, que começa no capítulo 5. E eu quero já te desafiar, ou lhe desafiar, a você levar como dever de casa ler o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Jesus vai ensinar sobre bem-aventurança. Vou só te dar um spoiler. Jesus vai ensinar sobre a bem-aventurança, sobre como ser feliz. Você quer ser feliz na caminhada? Tem receita aqui para você. Jesus vai ensinar sobre o sal da terra e luz do mundo. Jesus vai ensinar sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento. Jesus vai ensinar sobre a vingança, sobre o amor aos inimigos. Jesus vai ensinar sobre a ajuda aos necessitados. Jesus vai ensinar sobre a oração. Aqui está Jesus ensinando a oração modelo do Pai Nosso. Jesus vai ensinar sobre o jejum. Jesus vai ensinar sobre os tesouros no céu, as preocupações da nossa vida, o julgamento ao próximo, a persistência na oração. Jesus vai falar da diferença entre a porta estreita e a porta larga. Jesus vai falar da árvore e seu fruto, que pelo fruto conheceremos. E aí então nós estamos diante do arrematar do Sermão do Monte. Jesus vai dizer assim, ouça isso, vê se essa palavra lhe é comum ao texto que nós lemos da parábola das 10 virgens. Jesus vai terminar o Sermão do Monte dizendo assim, portanto é uma expressão que faz ligação a coisas anteriores que estavam sendo ditas. É como se Jesus falasse, está vendo tudo que eu falei no Sermão do Monte, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Opa, tem uma palavra que faz lembrar da parábola. Que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Opa, insensatez. Falta de um bom juízo, atos que comprometem a nossa integridade, a nossa vida. Mas vamos lá. Mas quem ouve essas minhas palavras não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus vai dizer que quem ouve as palavras e pratica tem prudência. Ah, pastor, olha, essa é a palavra de Jesus, eu estou aqui para pregar a palavra, e quando eu e você resolvemos não obedecer, não cumprir a palavra do Senhor, nós somos classificados como insensatos. Eu quero voltar lá, insensatez, os seus atos não estão em seu perfeito juízo, atos contrários ao bom senso. Penso que prudência agrada a Jesus e nos salva. Quem está comigo diz amém? Pense nisso.
A prudência agrada a Jesus, agrada ao nosso Mestre e nos salva, nos faz bem, nos traz resultados, porque se você olhar esse final do Sermão do Monte, Jesus vai falar que tem duas casas, dois ouvintes, prudente e insensato. Jesus tem a diferença entre eles, aquele que pratica e aquele que não pratica. Mas a grande questão desse texto aqui do prudente e insensato é que quem pratica, sopraram os ventos, vieram a tempestade, coisas terríveis vieram contra aquela casa, mas ela ficou de pé. Eu estou falando de resultado. Prudente e insensato, dois ouvintes, aquele que pratica e aquele que ouve e não pratica. Qual o resultado? O insensato, casa caiu. O prudente, a casa ficou de pé. E eu tenho certeza que diante dos desafios da vida, eu e você queremos ficar de pé e queremos ver a nossa casa abençoada e feliz. Você pode dar um glória a Deus? Opa, então nós estamos juntos. Mas vamos lá, tem a parábola. Temos as candeias que precisam estar acesas e aponta para as nossas vidas. Qual é o objetivo da candeia? O objetivo é acender as candeias para a procissão, porque o noivo vai chegar. A grande ideia da parábola é ensinar sobre o que devemos vigiar. Eu e você não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai chegar. Nós temos evidências que estamos vivendo o tempo do fim. E o que você faz com isso? Tem muita gente vivendo de qualquer maneira. Tem muita gente preocupado e transformando essa preocupação numa vida de santidade, numa vida de prudência. Isso faz sentido, isso vai abençoar a sua vida. Então eu e você precisamos entender que a grande ideia da parábola é ensinar sobre o que devemos vigiar. Ouça isso, a vigilância prudente é aquela que se prepara para uma longa espera. Nós somos uma geração de ansiosos, uma geração ansiosa, que a gente não sabe esperar 10 minutos. O ônibus que vai passar, o Uber, o lanche, então, depois do culto, você esquece, né? A gente anda muito acelerado. E a vigilância prudente é aquela que se prepara para uma longa espera. Como está hoje a sua candeia? Com óleo suficiente para esperar o noivo e iluminar o seu caminho até o banquete? De repente você vai falar assim, mas boa pergunta, pastor. Mas eu quero te responder com uma outra pergunta. Quem é que disse que eu quero iluminar e fazer parte da procissão? O que eu quero é estar no banquete. Opa, vamos alinhar algumas coisas aí. Se a sua candeia não estiver acesa, você não cumpre o seu papel. E logo, fica no meio do caminho. E se você ficar no meio do caminho, ao sair para comprar, vai encontrar, quando você sair para comprar o óleo, você vai voltar e encontrar a porta fechada, é o que diz o verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Elas cumpriram o seu papel. Apesar de terem dormido junto com as outras insensatas, mas elas estavam preparadas. E eu quero te dizer que nessa noite, eu e você precisamos entender qual é o nosso papel. O nosso papel é encher a nossa candeia de óleo, para prepararmos a nossa vida e iluminar o caminho, porque o noivo vai chegar, e ele virá com poder e graça. Aleluia! Como está a sua vida? Como está a sua candeia? Pouco óleo? Hoje é dia de encher a nossa candeia, ou você prefere correr o risco de encontrar a porta fechada? Pastor, mas seria muito
insensato da minha parte. Então, sejamos nós prudentes. Tá bom, pastor, entendi. Nossa candeia se enche quando? Eu quero te trazer 2 conselhos só. E quando eu comecei a preparar o texto, e eu achei interessante, Deus falando no meu coração, menos é mais, vamos só 2 conselhos, aí resolve isso. Porque de repente você sai aqui com 5 passos, e aí você sai, não, é muita coisa para eu guardar, então preste atenção. Nossa candeia se enche quando? Mateus 24, nós vamos buscar no contexto anterior a resposta. Mateus 24, versos 42 a 46, olhe lá o texto, diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas entenda isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí o verso 45 tem as respostas para nós. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Sabe o primeiro conselho? O primeiro conselho é a fidelidade ao Senhor. O Senhor Jesus nos deu muitos conselhos para aguardarmos a volta dEle. E Ele deseja nos encontrar, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso... 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, eu vou ler. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. O que Deus requer de você é que tudo que você lê na palavra, que você ouve a respeito dele, que você seja fiel. Uma receita clássica. Puxa, pastor, mas você podia desmembrar em 5 coisas. Poderia te dar uma receita hoje de 5 passos para você aguardar Jesus voltar, mas Deus falou ao meu coração, falou assim: seja simples, eu desejo que a minha igreja seja fiel. A expectativa que Deus tem a seu respeito é que você seja fiel. Ele diz que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Deus tem nos dado coisas para que nós sejamos fiéis a Ele. E quando nós somos fiéis a Ele, nós somos fiéis às pessoas que estão à nossa volta. A fidelidade deve marcar o seu coração. Existem muitos preceitos, mas o que adianta de muitos conselhos se você não consegue ser fiel a um, que é honrar ao Senhor em todo tempo? A segunda coisa, Colossenses, no capítulo 3, verso 12, vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Mas no verso 14, eu queria que você considerasse essa palavra. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você pode dizer glória a Deus? Revista-se do amor. O amor, que está escrito que uma das evidências do tempo do fim, no capítulo 24 de Mateus, verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. A maldade aumenta, o amor diminui. Percebe que é inversamente proporcional? Para o mundo é assim, mas para o servo do Senhor, o crente em Cristo Jesus, à medida que o amor aumenta no nosso coração,
O óleo aumenta e a gente vai iluminar o caminho para Jesus voltar e nos buscar. Quem está comigo, dá um glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, o amor de muito esfriará, o meu também está esfriando. Cuide-se. Cuide-se. As pessoas estão indiferentes, você está indiferente. As pessoas estão incrédulas, você está incrédulo. As pessoas estão céticas, você está cético. Essa é a resposta, essa é a pergunta, é uma resposta sua, somente sua. Será que você, crente em Cristo Jesus, conhece a palavra, você está vendo o tempo do fim, o amor se esfriando, as coisas acontecendo, e você também está esfriando junto, e você está sendo cético, incrédulo, e você está largando a palavra, e você já não está mais cuidando de nada. É inversamente proporcional, à medida que o amor vai esfriando no mundo, o amor da igreja, do crente em Cristo Jesus precisa aumentar. Dá um glória a Deus. Porque esse amor não é comprado ali na esquina, esse amor é desenvolvido, esse amor é uma relação intencional que nós precisamos ter com esse Cristo, com esse Jesus, entendendo que há um casamento, há um banquete, e que você foi convidado para deixar a sua lamparina acesa, para deixar a sua candeia acesa. Ah, pastor, mas a minha está apagando. Então hoje é dia de aumentar o óleo das nossas candeias. Glória a Deus. Em nome de Jesus, fidelidade à palavra e o amor. Sim, o amor. Que depois de Jesus falar, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas Jesus já fala assim, esse mais é importante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode dizer amém? Está fraco, irmãos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, porque eu estou nessa aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha, e todas as nações, então virá o fim. Eu quero te dizer uma coisa importante. Não vai dar para você compartilhar o seu óleo, porque o óleo é pessoal. Então, cada um cuidando da sua candeia hoje, mas você pode ajudar o outro a encher o óleo. Ô meu irmão, vamos lá, mais oração, mais adoração. Não, você está na igreja, vamos lá, deixa esse celular aí, vamos adorar o Senhor. E aí o louvor está voando, né? Está todo mundo adorando, tem gente chorando e tem uma turma no celular. O óleo está baixando, meu irmão, quando você faz isso. Se você veio para o culto e não está cultuando, você não está cumprindo o seu objetivo. Assim como as insensatas. Estava lá, foram convidadas, mas com óleo pela metade. Quando o noivo chegou, saiu para comprar, bateu com a cara na porta do grande banquete. E eu tenho certeza que você não quer ficar fora desse banquete. Eu não quero. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa entender que não vai dar para compartilhar o óleo com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. O que a gente vai precisar é todo mundo junto, como a gente está no mês da família, o avivamento, né? Essa temática é muito importante. Você está buscando, eu e você estamos buscando avivamento para quê? Para a gente estar com a vida em dia, para quando Ele voltar com poder e glória, a gente não ter dúvida que nós moraremos lá no céu, amém? É isso. Se tivemos dois grupos de insensato e prudente, quem celebrou foi um grupo só. Quem celebrou, quem entrou, quem se assentou com o papai na mesa. Quem entrou e celebrou foram as prudentes. E aí eu quero te provocar. O que tem minado o óleo das suas candeias? O que está diminuindo o óleo aí da sua candeia? Ah, pastor, meu óleo está fraquinho. Hoje é dia de aumentar o óleo, eu estou nessa, amém? Quero sair daqui com a minha botija transbordando. Quem está comigo diz glória a Deus. Opa, estamos juntos.
Será que você anda muito distraído? Será que você anda muito ocupado para buscar esse óleo? As notícias, pastor, a notícia tem tirado meu sono, as notícias das coisas, eu tenho ficado aborrecido. Guarde seu coração. Palavra bíblica, sobretudo guarde o seu coração, pois dele procede toda a saída da sua vida. Problemas. Pastor, tem alguns problemas, né? E diante dos problemas eu estou cético, eu estou incrédulo, eu estou ácido, eu estou nervoso, estou chateado, estou aborrecido, eu estou sem força, eu estou triste, eu estou sem vontade. Ô meu irmão, eu sei que tudo isso é pertinente no tempo do fim. E eu não estou aqui indiferente a você, porque tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente não quer vir, tem dia que a gente não quer fazer. Mas a gente precisa entender que Ele virá com poder e glória. E que meu papel é só deixar a botija cheia. É só isso, meu irmão. Palavra e oração. Palavra e oração e adoração. Vai nesse caminho que você vai bem. Que nós vamos bem. Mateus 24:13 vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que se harmoniza com Apocalipse 3:21. Vamos lá, Apocalipse 3:21. Você precisa entender isso. Vê se isso conversa com o texto. Ao vencedor, você pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos, vamos lá? Aquele que vencer. Vamos dar um glória a Deus. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Como eu também venci, palavra de Jesus, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que vencer é aquele que perseverar. O vencedor é aquele que persevera no treinamento. É aquele que está perseverando nas estratégias. Então nós precisamos perseverar. Você quer sentar no trono ao lado do Senhor? É o mesmo movimento, é o mesmo comportamento de sentar-se no banquete nupcial. Nós estamos falando das mesmas coisas, mas Jesus determinou que aquele que vai se sentar com Ele é aquele que perseverar. O texto diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Mas o verso 22, eu nem pedi para projetar, mas pode projetar, está ali. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dizendo coisas para você. Palavras, frases. Deus está indicando, ao vencedor, aquele que perseverar, vai sentar no banquete com o papai. Pastor, não tem jeito. Palavra do Senhor, e eu creio nessa palavra. E eu estou nela aqui. E nós vamos precisar perseverar. E eu não quero sair para comprar óleo. Eu quero, enquanto há tempo, eu quero encher a minha botija, a minha candeia. Nós vamos nessa noite, nós vamos cantar uma canção. E eu queria que em nome de Jesus você pudesse cantar essa canção como se não houvesse amanhã, entendendo que canção é essa, que aponta para que lugar. E aí, a decisão que você toma hoje, ela vai ecoar na eternidade. Então nós vamos cantar e depois a gente ora em nome de Jesus.